As ruínas de São Francisco, um lugar admirável e ponto turístico de Curitiba. Você sabia que aqui foi a primeira escola de Curitiba? Sabia também que as ruínas foram construídas por escravos? Em 1798, esse local aqui foi projetado para ser a Igreja São Francisco de Paula. Mas como podem ver, essa obra não foi para frente. Meu nome é Alex Machado e toda semana eu trago uma curiosidade histórica diferente por aqui. Então já deixa seu curtir, se inscreva no canal e o vídeo de hoje é sobre as ruínas de São Francisco. No final do século XVIII, mais precisamente na década de 1790, Curitiba era uma pequena vila com pouco mais de 3.000 habitantes, distribuídos em cerca de 200 casas, quase todas localizadas ao redor das igrejas da cidade. Na época, a cidade contava com 3 templos: a Igreja da Matriz, a Igreja da Ordem e a Igreja do Rosário. Apesar de já contar com essas 3 igrejas, um homem devoto e influente, Manuel Gonçalves Guimarães, acreditava que Curitiba precisava de um novo templo dedicado a São Francisco de Paula. Convicto dessa necessidade, ele solicitou à Câmara Municipal um terreno para a construção da nova igreja, além de pedir a permissão do bispo local para a realização do projeto. Sua proposta era grandiosa: construir a igreja em um terreno elevado, afastado do centro da vila, do topo de um morro com vista para a Serra do Mar e não para o sul como era de costume. A ideia era que a igreja fosse vista de longe por aqueles que viessem do litoral. As obras começaram em 1809, com a utilização de mão de obra escrava que trabalhou nas fundações e na construção das paredes. Escravizados desempenharam um papel fundamental na edificação das ruínas, que, embora nunca tenham se tornado uma igreja completa, ainda assim carregam a marca do trabalho forçado da época. Em 1809, a capela e a sacristia estavam prontas e a bênção da capela ocorreu em 1811. A visão original de Guimarães era de uma igreja grandiosa, mas o tempo e os acontecimentos fariam com que essa ideia fosse desfeita. Quando os escravizados já haviam construído parte da fundação e a entrada da igreja, Guimarães faleceu no ano de 1815 e as obras foram paralisadas. Com isso, a responsabilidade pela continuidade da obra recaiu para os padres e a arquidiocese da capela, onde eram feitas as missas. Porém, nunca mais foi dada sequência na construção da igreja. As ruínas de São Francisco que conhecemos hoje se encontram praticamente na mesma situação de 1815. A paralisação da obra se deu devido ao fato de que a construção da igreja não era uma prioridade para as autoridades religiosas. Em 1812, Curitiba foi elevada de vila a cidade e, em 1842, tornou-se a capital da 5ª Comarca de São Paulo, atualmente Paraná. Com o novo status, a reforma da Igreja da Matriz e da Igreja da Ordem passou a ser prioridade para as autoridades locais. Não por acaso, na década de 1860, as pedras da fachada da igreja em ruínas foram reutilizadas na construção das Torres da Matriz. A área ao redor das ruínas passou a ser usada de diferentes formas. Entre 1836 e 1840, o local foi transformado em cemitério, onde eram enterrados aqueles considerados indignos, como suicidas, pagãos e outras pessoas excluídas da sociedade na época. Esse uso peculiar do espaço alimentou lendas sobre o local, incluindo histórias de almas penadas, tesouros escondidos e até mesmo de um túnel subterrâneo ligando as ruínas à igreja matriz. Além disso, em 1836, o professor João Batista Brandão utilizou a capela para criar a primeira escola de Curitiba e a céu aberto, transformando as ruínas em um centro de educação, um capítulo inesperado na história de um lugar que deveria ter sido um templo religioso, mas se tornou um local de resistência e educação. Em 1914, a história das ruínas de São Francisco tomou um novo rumo. A capela e a sacristia foram demolidas para dar lugar ao Belvedere, um mirante que oferecia uma vista deslumbrante da cidade e da Serra do Mar. Em 1966, todo o conjunto da Praça João Cândido Lopes, incluindo as ruínas, foi tombado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Paraná.
Ao longo do tempo, as ruínas de São Francisco passaram a ser mais do que um símbolo de um sonho inacabado. Nos últimos anos, a área foi revitalizada e transformada em um ponto cultural e turístico. O Belvedere e o entorno das ruínas passaram a abrigar um anfiteatro e uma galeria de arte, criando um espaço vibrante para as atividades culturais e educativas, além de preservar a memória do passado. Enquanto as ruínas do São Francisco continuam a marcar a cidade com a sua história incompleta, a atual igreja de São Francisco de Paula foi construída em outro local. Em 1936, uma nova igreja foi erguida na esquina das ruas Saldanha Marinho e Desembargador Mota, onde uma nova paróquia foi estabelecida, atendendo à necessidade de um espaço mais acessível para os fiéis. A nova igreja representou a continuidade da devoção a São Francisco, mas as antigas ruínas permanecem como testemunho de um grande projeto que jamais se concretizou. E você, o que acha dessa história? Já visitou as ruínas do São Francisco e o Belvedere? Deixe seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!